Eu vou dar continuidade à leitura comentada do livro da Joana de Ângeles, intitulado Autodescobrimento. E hoje nós vamos falar sobre o ser real. O ser real. Primeiro, o ser somos nós. E o real? Quem é? Como que é? Não, quem é? Como que é? Como é que é ser um ser real? Né? E é isso que nós vamos descobrir com os ensinamentos da Joana. E eu trouxe uma frase que vai servir um pouco de base para nós. E a frase está ali na lousa e diz o seguinte: siga em frente corajosamente. Quer dizer, não é só seguir em frente, tem que ter coragem, como a Geni colocou, né? A vida é dura, não tem como ser diferente. Nós estamos no mundo de expiação e provas, então ela é dura. Então temos que partir desse princípio. Então siga em frente corajosamente, porque a vitória sorri somente àqueles que não param no meio da estrada. Né? Não param. Porque enquanto há vida, há movimento, e enquanto há movimento, temos que resolver as questões que nos aparecem. A gente pensa que depois que eu tiver velhinha, não falo nem da aposentadoria, que é é clássico, né? Todo mundo espera aposentadoria para viver feliz. Mas às vezes até a gente pensa, quando eu estiver lá pelos meus 70, daí eu já não preciso fazer mais nada. É engano, viu? Doce ilusão. Doce ilusão. A gente vai viver sempre tendo desafios. Então, se prepare, porque o grande lance dos desafios é que quando você resolve um, o outro que virá, você tem mais... você não é tão ingênuo mais. Você não é tão permissível para errar tanto. Né? Então, essa é a beleza, porque à medida que o tempo passa, mais desafios acumulados e resolvidos, mais forte você se torna e mais corajosamente você consegue continuar nessa estrada. Correto? Com essa introdução, vamos ver o que ela fala sobre a complexidade da energia. E eu explico assim, por que ela vai começar pela energia? Porque se a gente espremer tudo e perguntar do que nós somos feitos, nós vamos descobrir que somos energia. Então, por isso que ela vai começar por aqui. E ela diz o seguinte: o conceito atual para a representação do ser humano, que é espírito e matéria, se reduz à condição de unidade corporal, que nascia na concepção fetal e se desinteressava depois. O que ela está dizendo? Que o início da procura de quem somos era dizer que éramos corpo. Nunca, né, se colocava, se estudava, se indagava se a gente era espírito, se era o quê? Era o corpo que você vê, é aquilo que a gente diz, eu estou vendo, então eu acredito, o que eu não vejo, eu não acredito. É mais ou menos assim era a mentalidade até pouco tempo atrás. Aí ela continua, mesmo porque as viagens astrais, os desdobramentos, os sonhos premonitórios, as recordações de existências passadas, as materializações, as desmaterializações, o conhecimento do ectoplasma. Olha, eu estou falando palavras e ideias que nós, espíritos, estudamos, mas que naquele tempo era suspeito, era falta de uma explicação lógica.
Então, como não tinha uma explicação lógica, era descartado. Até que veio a nossa grande chance com o trabalho de Allan Kardec, que aí ele trouxe a luz da ciência para nós e a filosofia, para a gente entender pela lógica como que todas essas coisas funcionam. Porque até aí era, deve ser mentira, deve ser da cabeça do cara, aquelas coisas que a gente conhece. Com a proposta do homem, espírito e matéria, a controvérsia encontrou campo fértil para equação favoráveis, que durante muito tempo não existia. Então, começou a ideia. Não, eu sou espírito, sou matéria, porque quando eu desencarno, para onde eu vou, o que acontece com o meu espírito? E aí a razão humana foi crescendo com essas indagações. Com muita propriedade, aí fala do cientista Albert Einstein, ele definiu que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Olha, eu vou repetir. Um conjunto de eletrônico regido pela consciência. Então, se é um conjunto eletrônico, eletromagnético, coisas da energia, é um conjunto disso, regido por quê? Pela consciência. Ou seja, a alma, o espírito, tem consciência. O próprio cientista define isso. E aí, o espírito imortal vem se realizando em inúmeras experiências de evolução. Então, até a nossa época, toda essa pesquisa, toda essa procura chega ao auge com Einstein, que é de fora, né? E coloca essa condição de matéria-espírito, matéria-energia, desculpem. Consequentemente, o indivíduo humano é um grupamento de energia em diferentes níveis de vibração. O que acontece? Sabe quando você coloca, você liga o forno, o fogo, para ferver uma água? À medida que você põe no número 6, no número 7, no número 8, você aumenta o fogo, você está aumentando o quê? A energia. E quanto mais se aumenta a energia, mais o quê? Aquilo que você está cozinhando, ou a água que você está esquentando, vai ter a sua vibração e vai demonstrar alguma coisa. Vai aparecer bolhas, vai queimar, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Então, é a partir disso que a gente sabe que a energia e o resultado dela, que são, quando a gente fala vibração, tem muita importância na hora que a gente quer se conhecer, a hora que a gente tem o autoconhecimento como prioridade na nossa evolução. Por quê? Porque o pensamento, adiantando aqui a nossa leitura, vai fazer isso com a gente. O pensamento é uma energia que vai dar resultado nas nossas ações e nosso comportamento. Então, conforme eu penso, eu ajo. E aí vai ter todas as consequências do trabalho que a gente veio fazer. E ela continua dizendo assim, essa energia inteligente, na expressão original, se manifestam com o corpo somático. Então, essa energia inteligente, que é o pensamento. Porque o pensamento é uma ferramenta inteligente que nós temos para nos autoconhecer e produzir um comportamento, certo? Então, quando isso é mal colocado, o corpo somático, que é o nosso corpo, vai ressentir. Ou não, dependendo. Se eu estou com essa energia inteligente em equilíbrio, eu vou ter saúde. Caso contrário,
vou danificar algumas partes do meu corpo. Na gênese da energia pensante, diz ela, permanecem intactos os instintos primários, decorrentes de remotas experiências. Ela está dizendo aqui que nós temos instinto, e isso é uma coisa que veio desde a primeira encarnação, vamos dizer assim, desde os primórdios, e que isso não é um problema quando, naquela época, a gente usava ela muito. Por instinto, a gente, sei lá, matava. Por instinto, a gente fazia coisas para sobreviver. Mas, à medida que o instinto vai baixando a sua necessidade de se expressar, sobe uma outra ferramenta que nós temos, que é a razão. Aí a razão começa a perguntar, epa, instinto, vamos deixar quieto aqui? Sabe quando você fica nervoso e de repente você dá um murro em alguém, qualquer coisa? Isso é o instinto falando. Você não raciocinou, quando você vê, isso já fez. Então temos ainda resquícios desse instinto que tem que ser educado, controlado pela razão. E aí ela diz assim, quando a razão, ou seja, com os impulsos, a tendência, a automatização, vão se canalizando de uma forma disciplinada, aí se tornam sentimentos que não vai ter danos, não vai ter perturbação. É óbvio, não é? Parece óbvio. Lendo e ouvindo, é óbvio. Vai colocar em prática para ver. Quem que fala mais alto? Se a gente fizer um exercício, que quando a gente está treinando o autoconhecimento, um dos bons exercícios é você considerar assim, todo o seu dia. Sabe quando ele fala, antes de dormir, reza, vamos rezar? Você pode fazer uma autoanálise. Isso é uma reza também. E a autoanálise pode ser o seguinte, hoje eu usei mais meus instintos ou minha razão? Naquela hora, às 10 horas, quando eu estava falando com fulano, meio-dia, quando eu fui no banco, não sei o que, quando eu passei, eu vi a árvore lá no chão, o que aconteceu? Sabe? É isso. Então, a gente tem que se pegar em flagrante e perceber o que a gente está fazendo, porque às vezes entra num automático tão grande que a gente nem percebe que usou o instinto, em detrimento da razão. A gente quando vai ver, está fazendo. Respondeu, foi mal criado, distratou, essas coisas do dia a dia. Então, continua dizendo, as doenças, portanto, resultam do uso inadequado dessas energias, da inconsciência de ser uma relação e a sua finalidade. Está usando a finalidade porque, assim, a gente tem que estar dentro desse ser real e fazer essa análise, perguntar qual é a finalidade da minha vida. Isso é um projeto grande, finalidade. Mas você pode fazer do dia. Qual a finalidade de hoje? O que eu fiz? O que eu vou fazer amanhã? Qual a finalidade de eu estar vivo? Qual a finalidade dessa semana? Então, a finalidade, por que eu tenho que ir até lá? Por que eu tenho que conversar com alguém? O que eu devo dizer? Como é que eu vou convencer? Como é que eu vou defender minha ideia? Isso são as respostas de quando a gente se permite pensar qual é a nossa finalidade. Boa noite. Certo? Continuando.
Ela diz assim: de certo modo, elas decorrem dos imperativos das leis de causa e efeito. O que ela está querendo dizer aqui? Causa e efeito se eu ajo de um jeito, queira ou não queira, vai ter consequência. Né? Se eu usar o instinto mais que a razão, como nós conversamos agora no começo. Então, a causa e efeito é uma lei que vai caber na nossa vida. Tem uma historinha que conta o seguinte: eram 2 filhos de um alcoólatra. E aí, um era alcoólatra e o outro não era alcoólatra. E o pesquisador resolveu perguntar para o alcoólatra e disse assim: o que aconteceu com você que você se tornou alcoólatra? E ele respondeu: desde sempre, desde que eu nasci, eu vejo meu pai bebendo, não teve outro jeito, acabei seguindo o caminho dele. Aí, tudo bem, então vamos perguntar para o outro rapaz. E perguntaram para ele: me diz uma coisa, você tomou um caminho totalmente diferente do seu irmão, por que exatamente? E ele disse: porque desde que eu nasci, eu vi meu pai sofrendo. E sofria tanto, tanto que eu não quis isso para mim. Conclusão: a individualidade de cada um, que a gente sempre fala, é que faz a tua vida acontecer. Né? Não tem uma regra, você vai ser assim por causa disso, daquilo outro. Você é o responsável pela ação e reação do seu comportamento. Então, essa historinha ilustra muito bem que não existe determinismo, no sentido de que tem que ser assim porque já foi assim, nasci naquela família, aconteceu isso comigo. Não. Você pode mudar tudo, dependendo de como você enxerga as coisas. E é isso que ela está ensinando aqui. Porque senão é instinto, quando você vai ver, você está fazendo sem ter colocado a parte racional para funcionar. Porque você pode mudar tudo. Tudo, exatamente tudo. Desde que você queira. Vai dar trabalho? Claro. Não pensa que, eu quero mudar e vai ser assim. Não, às vezes leva 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas que você consegue, você consegue. Então, continua ela dizendo, a transformação moral nesse cometimento é fator preponderante para converter o instinto, que a gente estava falando, em força produtora de novas energias, ao invés de fomentar os distúrbios da congestão e da inibição. Bom, então é isso, não tem como. Lembre-se que nós viemos daquela época mesmo, das cavernas, onde o instinto era o momento dele. Hoje ele não é mais. E quanto menos a gente usá-lo, mais a gente vai ter essa transformação moral que ela diz. Continua, quando o indivíduo dominado pelos impulsos da violência, sob rude controle, intenção contínua, não tem outro resultado a não ser a enfermidade. Porque agora aqui ela, junto com o Divaldo, né, vão colocar as doenças que aparecem. E eu não vou me estender nas doenças, porque assim, cada comportamento tem uma doença por trás. E tem muitas literaturas a respeito. Por exemplo, os estudos apontam que muita mágoa leva ao câncer. Não é determinante 100%,
mas 80% é isso que acontece. Então, cada doença tem por trás um sentimento negativo, que podemos chamar de instinto, que está trabalhando atrás. Então, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade, a energia, que é vida, constitui-se do psiquismo divino. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que quanto mais você adia esse trabalho de se autoconhecer, esse trabalho de conscientização de quem você é, para você se tornar um ser real. Porque senão você não é um ser real. Você é um projeto de ser humano. Você não é o ser humano ainda, no sentido de evolução. Então, se você deixa isso toda vez, para outra encarnação, ou para o fim do ano, ou para o fim, sabe, sempre para trás, sempre procrastinando, você está deixando que a luz divina que está dentro de você parada. Porque nós temos dentro de nós essa força, nós temos que achá-la, só isso. Nós temos que achá-la. Esse é o nosso mérito. Você quer ganhar uma medalha? Tem que se esforçar? Tem que se esforçar, tem que treinar. Pega qualquer esporte, ou qualquer pessoa que escreve um livro, que faz uma obra, em que tem que ficar 12 horas por dia fazendo a mesma coisa, repetir. É um esforço para levar a uma perfeição. Então, quer mudar? Quer conquistar? É isso, não deixar para depois, é fazer agora. Mas para fazer agora, você tem que descobrir o que é que você está fazendo errado. O que é que eu estou fazendo errado? E para descobrir isso dá trabalho também. Dá trabalho. Aí, ela vai para um outro subtítulo, que é Interação Espírito e Matéria, porque, de fato, se o projeto final da nossa vida é o espírito, né, com as suas faculdades, crescer e se evoluir, mas nós estamos na matéria. Então, é como se você tivesse trabalho duplo. Você tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da alma. Não pode só de um e nem só do outro. Então ela vai dizer aqui assim, olha, o ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído por espírito e matéria, porque o espírito é uma energia e a matéria é outra energia. E as duas se combinam ou precisam entrar no processo de movimento, de atualização, etc. Então, muitos efeitos errôneos no corpo que causam dor são causados pelo pensamento em desalinho, pelas emoções desgovernadas ou pela mente pessimista e inquieta. É o que nós falamos anteriormente. Tá? Então, o pensamento é que faz isso. Se você tem um pensamento acelerado, se você tem um pensamento inquieto, se é pessimista, tudo é cabeça. Por exemplo, e por que é cabeça no sentido de pensamento? Porque o pensamento é algo imaterial, é algo que ninguém enxerga. Isso é bonito e, ao mesmo tempo, mas é muito bom saber que eu posso pensar o que eu quiser pensar e que ninguém vai saber o que eu estou pensando. Não é bom? Nossa, perfeito. Só que, se eu não pensar direito, quem vai ser prejudicada sou eu, apesar de ninguém saber. Então, eu sou responsável pelo meu corpo. Então, eu tenho que pensar, que eu tenho que considerar que o pensamento é uma energia, que ela tem que estar em alinhamento com o meu espírito.
Tem que estar alinhado os dois. Aliás, é isso. Eu posso estar pensando o que eu quiser. Eu sou livre para pensar. Mas a colheita é minha também. Não precisa. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, o cara xingou, falou mal, contou uma mentira. Isso eu sei porque falou. Mas não precisa nem falar. É só pensar, já está acontecendo. Já está acontecendo. É engraçado, por exemplo, assim, outro dia, eu estava até, percebi isso, eu estava pensando que eu estava com fome. Eu estava pensando que eu estava com fome. Ou eu estava com fome, não sei. Aí eu pensei comigo, não quero comer agora, só vou comer daqui 1 hora. Eu dei um comando para mim mesmo pelo pensamento. Façam essa experiência. Eu fiquei sem fome durante 1 hora. E não senti fome. Passou 1 hora, eu olhei para o relógio, comecei a sentir fome. Então, isso prova que eu mando. Eu dou comandos para o meu fígado, para o meu estômago, para quem de direito no momento, né? Então façam essa experiência para vocês verem. Vamos pular um pouquinho aqui. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos, responsável pela geratriz dos caráteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares, de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Olha, parece complicado, né? A Joana tem uma forma literária de falar, de se expressar, muito chique, né? Muito... usando expressões muito precisas. Mas resumindo aqui, gente, é o que nós falamos. A mente manda no corpo físico e psicológico. Então, quando eu estou triste, eu posso me perguntar ou pensar comigo mesma: estou triste por quê? Estou com raiva por quê? O que aconteceu comigo que eu não soube lidar com esse sentimento no momento? É assim que a gente se descobre para ser um ser real, porque assim é que a gente vai para frente nesse caminho de forma corajosa, como diz a nossa frase inicial, de forma corajosa, porque a vitória vem somente aqueles que não param no meio do caminho. Porque à medida que você se cansa, você não consegue, você é bombardeado com notícias ruins, e você acredita em tudo, sabe, você vai perdendo sua energia. Se você não souber se posicionar, você vai perdendo essa energia. E aí você não caminha corajosamente. Você para no meio do caminho, em vez de seguir o caminho. Porque o certo é não parar nunca. Nunca. Não pode parar no meio do caminho. Então, para isso não acontecer, você tem que estar sempre com bons pensamentos. É que assim, a gente fala assim, bons pensamentos positivos. Mas tem que analisar muito bem o que é um pensamento positivo. O que é? Quem sabe me dizer? O que é um pensamento positivo? Gente, vocês estão tão quietinhos hoje.
E adianta pensar que vai dar certo? Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes, né? Se eu sentar e falar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e não levantar e ir lá fazer, então você tem que fazer. A ação é que vai te permitir, por isso que tem aqui, não pode parar. A palavra parar nessa frase é chave, porque você tem que estar em ação. Você não pode estar em assim, com cara de paisagem a vida inteira. Sabe? Tem que estar em ação. E aí sim, não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes, na terceira vai. Pode ter certeza. Então, pensamento positivo é ação. É vai lá e faz. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém, olha essa frase, não é facultado a ninguém o direito de queixa, face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhe interessa. Então, o que ela está dizendo aqui? Isso aqui é importante. Que todos nós temos as mesmas faculdades, as mesmas potencialidades, as mesmas capacidades. Todo mundo aqui está me enxergando? Significa que todos têm o aparelho igual para enxergar. Todo mundo está me ouvindo? Somos iguais nisso também. Todo mundo pode falar? Somos iguais. O nosso aparelho é igual para todos. São ferramentas iguais. Ninguém tem mais ou tem menos. O pensamento é a mesma coisa. Todos nós temos a condição de pensar. Cada um pensa como quer. Então veja que ele está falando. Cada um é o que quer fazer pela sua forma de se esforçar, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa. Por que ninguém pode se queixar? Porque ela responde. Porque o princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos. Todos temos os mesmos recursos. Então a gente não pode se queixar, invejar. Esses são outros casos. Primeiro, se há um deficiente ao longo da vida, tem tudo isso que nós falamos. A responsabilidade de ter ficado por algum motivo dele, imprudência, qualquer coisa assim. Agora, se é de nascimento, aí a gente já entra na área espiritual, que é alguma prova. Aí já é outra coisa. Mas se está tudo normal, tem que continuar normal, dependendo de como são as suas ações perante os desafios da vida. E outra coisa também, ela diz assim, vamos pensar no que Jesus disse, a cada um será dado segundo sua obra. O que quer dizer a obra? É a ação. É o que fez. Qual a minha obra? E nós não estamos aqui para, nesse mundo, eu vou falar, acho que isso toda vez que eu vier aqui. Mas se eu já falei, vou falar de novo. Nós não estamos aqui para comer, beber, dormir e procriar. Qual é a minha obra? Não é comer, beber, dormir e procriar. Isso é para manter a minha obra. Então,
autodescobrimento. Aí vocês podem dizer, mas como é que eu faço isso? Ah, bom, então temos que ter um trabalho só para isso. Agora, a intenção aqui é descobrir que precisamos fazer isso. Como fazer isso é um outro trabalho muito importante. Mas desde que você tenha consciência que é necessário, meio caminho andado. Aí ela continua aqui falando sobre os problemas da evolução. E ela diz assim: a criatura humana, de alguma forma, é fadada a perpetuar a espécie e a plenificação reencarna-se, repetindo as façanhas existenciais até atingir a evolução. Então está dizendo, isso aí é determinante. Nós estamos aqui para repetir quantas vezes for necessário, as encarnações, reencarnações, para poder chegar, porque esse é o nosso destino, ser angélico, digamos, sei lá. Então, a criatura humana, de alguma forma, não, já falei. Então, às vezes nós não temos consciência. Então, ela diz assim, o inconsciente do agravamento da experiência, ou sem elas, a criatura caracteriza-se psicologicamente por atitudes de ser fraco ou forte. Olha isso, que bonito. Tudo assim, eu fui fraco, fui forte nessa hora. Aconteceu alguma coisa na família, né, Luiz? Estou sendo forte ou estou sendo fraco? Daí você já tem um parâmetro, né? Eu percebo que eu tenho uma mudança para fazer. Eu estou sendo forte ou estou sendo fraco? Nesse momento que eu já conscientizo que preciso fazer essa mudança. Então, essa palavra, estou sendo forte ou fraco, é muito bom para fazer essa autoanálise. Se vocês me perguntam como? Fazendo essas perguntas, fazendo essa meditação à noite, do jeito que eu falei. Tudo isso são atitudes de descobrimento. Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. São eles os responsáveis diretos por todas as ocorrências da sua vida. Olha, o que ela disse aqui? Que você é responsável pelos seus atos. Não existe, você não vai ficar isento. O que é ficar isento? Não tem desculpa. Já foi, já fez. Então, não tem volta. Vai lá, continua seu caminho. Não olha para trás e vai, continua. E faça melhor. Porque ninguém vai ficar isento. Não tem desculpa. E aí, ela mostra que o estado da humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. Claro, porque existem vários reinos, né? Então, quando nós chegamos no reino nominal, já podemos dizer, puxa, chegamos até aqui. Só que agora tem todo esse processo psicológico para se conquistar. Porque não é a matéria mais que vai ser determinante para a evolução. A gente precisa dela, precisa cuidar dela. Mas ela não determina a nossa evolução. Ela só mostra se eu estou indo bem ou estou indo mal. Não é assim? Concordam? Os indivíduos, no entanto, mergulhados no processo de crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento, que é fator aprimoramento, ainda constitui instrumento de evolução. Então, ela está colocando que o sofrimento é para mostrar assim, olha, estou fazendo alguma coisa errada.
Não vem escrito, olha, quando você tiver 20 anos, você vai passar por isso. Olha, quando você tiver 30, vai acontecer isso com você. Cuidado com os 40, porque está aqui, ó, no teu planejamento. Não, 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 não. Não existe isso. As coisas vão acontecendo. Porque a gente faz escolhas, né? Porque a gente faz escolha o tempo todo. Eu ponho essa roupa ou não ponho essa roupa? Compro esse óculos ou compro o outro? Eu escolho o dia inteiro. Levanto agora ou levanto daqui 5 minutos? O tempo todo você está escolhendo. É que a gente não se apercebe. Então, se eu escolho o tempo todo, o sofrimento que vai ser minha baliza para me dizer, olha, não, refaz isso, faz outra vez, não está dando certo. Se eu estou bem, está tudo bem. Está tudo bem. Assim posto, vai ela terminando, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. A gente não busca paz, a gente não quer sossego, a gente não vê a hora de chegar domingo, porque, ai, que delícia, né? Vou ficar quieto, vou ficar tranquilo, ouvir uma música, ler um livro. Você quer sossego, você quer paz. Mas essa paz, ela vem dependendo desse autoconhecimento, esteja onde você estiver. É claro que a gente pode gastar mais energia na correria, menos energia sentado, lendo, fazendo alguma coisa, conversando, que nem nós estamos fazendo agora, mas a minha tranquilidade é interior. Não tem nada a ver com a minha agitação da minha rotina. Eu posso estar correndo, mas estou em paz. Eu posso estar correndo e estou desesperada. Então, ela diz assim, esses cultivadores da ilusão, fantasiando-se de felicidade até graves momentos, quando irrompem as cobranças da vida. Então, toma cuidado com as ilusões. Até na correria, estou falando de correria, eu vou fazer isso correndo, porque aí amanhã... Não, tem amanhã, tem depois de amanhã, tem outro dia. Pensa melhor se vale a pena, se não vale. Porque a vida é curta. Aí continua e diz assim, é lícito e natural que cada pessoa se considere humana, isto é, com direito aos erros e acertos, não um ser especial. Então a gente não deve acreditar, mesmo quando a gente está tranquilo, quando a gente conquistou um pouquinho de paz, um caminho um pouco mais reto, vamos dizer assim, menos turbulências, mesmo assim, a gente não deve imaginar que somos seres especiais. Porque aí vai ser uma ilusão. Porque sendo ser humano, você vai ter desafios sempre. Eu estava pensando aqui nas pessoas bem idosas, estou na fase dos idosos, né, Geni? De ver muito idoso por perto, de saber de idoso, faz parte da minha fase atual. Então, o que acontece? Aí eu penso assim, por que será que aquela pessoa está nessa condição? Será que está aprendendo alguma coisa? Eu tenho uma resposta, e vocês? Pega uma pessoa de 95 anos. O que vocês acham? Que quase não anda, quase não fala, quase não sei o quê. Oi? Está ensinando alguma coisa? Por que só ensinando? Eu perguntei se ela está aprendendo. Ela está aprendendo. É isso que eu quero saber, tá? Mas ela está ensinando também. Uai,
Todo mundo aprende ensino. Essa troca existe em qualquer momento, mas esse é um momento muito especial para aquele ser. Essa dificuldade de locomoção tira toda a liberdade da vida inteira, né? E aí eu pensei, será que vale a pena, né? A gente pensa, será que vale a pena ficar nesse estado? Aí você fala assim, oi? Eu acredito que talvez, analisando assim, a pessoa como eu sou. Sim. Eu sou muito acelerada, eu sou assim, às vezes eu tenho um pouco com muita irritabilidade, falta de paciência. E eu venho trabalhando nisso há muito tempo, desde quando eu tinha 5 anos de idade, que eu dava uns gritos, eu ficava brava, e depois eu arrependi, meu Deus, eu preciso ter mais calma, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais... Sim, e mais... E é luta, o tempo todo. Né? Então... E às vezes você quer fazer as coisas que quer naquela hora, você quer do teu jeito, você quer as coisas para ontem, e aí você chega lá nessa idade, você vai aprender que as coisas não é. Você levou às vezes uma vida inteira para você aprender, você tem que esperar, não é só o teu tempo, então é o tempo do outro poder vir fazer. A dependência, né? Depender do outro não é brincadeira. E essa também derruba qualquer pessoa vaidosa, orgulhosa, dona de si, né? Então cada um aprende alguma coisa, mas que aprende, aprende. Então tá tudo tem validade, tudo tem uma razão de ser. Então essa é a resposta, sim. E para nós que estamos de fora, como disse a Vânia, pensar, olha, quando chegar a minha vez, o que eu vou fazer? Quando chegar a nossa vez, como que a gente vai agir? Porque a gente um dia vai ter que ser cuidada. Claro. Não tem. Só com um acidente, morra. Agora, se a gente for ficando velhinho, a gente vai ter que ser cuidado. Sim, sim. E é isso, né? Então, eu acho que desde agora, o exercício de quem está do lado de cá é pensar, eu vou me esforçar muito para não me irritar quando eu for dependente. Já que eu estou vendo que a pessoa está se irritando. Vai tomar luta. Não. Pois é, mas se a gente seguir o que está colocando aqui, essa é a posição. É já estar alerta e dizer, eu vou me esforçar, eu vou me esforçar. De repente, não vai ser tão traumático quanto seria se eu não estivesse pensando agora. Não que não vai, mas não ser tão traumático. Ameniza um pouco. Eu lembro, quanto que nós temos de tempo? Temos 5 minutos? 5 minutos. Eu lembro, e eu acho que, por isso que eu defendo essa ideia, porque é o seguinte, aqui é um depoimento meu, né, da minha vida. Quando eu era mais jovem, a minha mãe falava assim, espera para você ver, deixa você ter a tua casa, você vai ver, você vai fazer igualzinho. Espera você ter teus filhos, você vai fazer igualzinho. Espera você, ela sempre falava, espera, você vai ver. E eu comigo mesmo falava assim, eu não vou fazer igual. Eu não vou educar desse jeito, do jeito que ela me educava, né? Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou... E de fato, eu consegui. Sim, o oposto. O oposto. Mas eu me preparei, porque é que nem a historinha do alcoólatra que eu contei. Se eu não tivesse já me preparado e observado que aquilo não vai servir para daqui 15, 20 anos, eu teria copiado o padrão. Então, cabe a quem fazer as mudanças? Aquele que está um pouquinho mais alerta, né? Consciente. Então, gente, finalizando, reflexão,
diálogo, honestidade para consigo mesmo e com seu próximo, esforço constante para a identificação dos limites, constituem terapias e métodos para transformar os problemas em soluções e as dificuldades em experiências vitoriosas e assim crescer. Amém.